Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje temos dois convidados aqui, pedi a ajuda da Marília para trazer essa pessoa que é uma lenda do mercado financeiro, teve uma experiência gigantesca, mais de 40 anos de mercado, Alfredo Menezes. E aí, Alfredão, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente bater um bate-papo. Muito bom. Ó, a gente está recém-copom, né, Marília? Então, recém-coponzado. Nada mais justo do que trazer também a Marília para me ajudar aqui nessas perguntas. A gente vai gastar um bom tempo aqui no começo do programa para a gente falar sobre isso. Antes disso, só contar aqui um pouco para o pessoal. Quem não conhece o Alfredo, tem mais de 40 anos de mercado financeiro, né? Começou no Banco BCN, depois que foi comprado pelo Banco Bradesco, onde você ficou como tesoureiro lá durante muito tempo. Até fundar a Armor em 2019, que é uma gestora, tem fundos multimercado de previdência, que hoje está aí com 660 milhões de reais sob gestão e está fazendo um trabalho espetacular. Então, para quem não conhece, também aproveita e segue o Alfredão aí no Twitter, que dá sempre um monte de conteúdo para gente. Também eles fazem um report muito legal sobre câmbio, que eu acho que vale a pena vocês acompanharem. Publicam sempre no LinkedIn, também, então segue lá a Armor também no LinkedIn. Marília, o que você quer perguntar para o Alfredão sobre o Copom? Vai. Pois é, eu quero começar perguntando para o Alfredo o que ele achou dessa decisão, porque eu confesso que quando ele deu o forward guidance, né, quando ele deu 50 e retirou o forward guidance da próxima reunião, para mim aquilo era um indício, né, que eles estavam próximos aí do final do ciclo de queda, pelo menos esse ciclo, até ter certeza que a taxa de juros americana ia cair. E, de repente, por conta de um CPI mais alto e tal, eu fiquei com a impressão que o Roberto Campos panicou, sabe? Ele, de repente, ele viu o Treasury subindo, o DI subindo, e aí teve aquele evento do FMI da XP, que ele fez questão de dar o recado para todo mundo que o gato subiu em cima do telhado. Mas nos dias seguintes, um dia depois, 2 dias depois, o próprio câmbio já voltou tudo. E os prés voltaram tudo também. Então, e o mercado não, o mercado seguiu na precificação do 25. E ele, de fato, entregou o 25. O que você acha que mudou tanto de quando ele deu o forward guidance para agora que ele mudou de ideia e realmente acabou reduzindo só o 25 bases? Eu acho que o fator principal que o Roberto Campos ali colocou que o gato subiu no telhado, para quem sabe essa gíria é conhecida, foi porque realmente o CPI mais alto, ficou claro que as treasuries não iriam cair mais no curto prazo. Talvez tivesse uma queda neste ano, no máximo 2. E aí, quando a gente olha o diferencial de juros externo e interno, considerando o cupom doméstico, caiu muito, né? Esse mês estava dando, para você ter uma ideia, o carry trade em torno de 3,40 aqui no Brasil, 3,30, porque o cupom cambial no Brasil é muito alto, está em torno de 6,60 para 30 dias. Enquanto no México, que tem a conta fiscal melhor que a nossa, a relação dívida 50%, contas externas não é muito diferente. O cupom cambial carry trade do México dá 6%, dá praticamente o dobro do que está dando aqui no Brasil. Ou seja, se ele mantém um ritmo de 50%, sem ter certeza que as treasuries vão ceder, provavelmente a gente ia ter um carry trade muito baixo, que se chamaria compra de dólar, né, venda de real, desvalorizaria a moeda e atrapalharia, né, a própria política monetária cumprir a meta da inflação. Então, acho que o Roberto Campos pensou muito mais nisso do que outra coisa. Se o cenário externo tivesse melhorado as treasuries, a expectativa que fosse cair, eu acho que ele voltava para o 0,50. Não foi pelo fato que o dólar bateu 5,30 e voltou para 5,100. Essa não foi a preocupação dele. A preocupação dele realmente era a diferença de juros doméstico e externo. E o Roberto Campos, apesar de ser um grande acadêmico, ele entende muito bem desse mercado, né, de juros de carry trading, né? Ele viveu no banco gringo um bom tempo que vivia desse tipo de operação. Então ele sabe quais são os efeitos da economia. Eu acho que foi um pouco disso. Sim. Só para o pessoal que está em casa que talvez não entenda exatamente o que é o carry trade, basicamente é diferencial de juro, né, do Brasil
contra o resto do mundo, né? Se esse juro, se o diferencial de juro ele cai muito, né? Ou seja, o quanto o juro no Brasil negocia frente, né, a outras economias. O Alfredo falou aqui sobre o México, que é um comparável nosso, né? Sim. Mas também os Estados Unidos. Se esse diferencial ele fecha muito, a gente teve um problema, né, de taxas americanas subindo bastante, isso pode desancorar câmbio, isso pode ter depois uma dificuldade maior, até do efeito da política monetária no longo prazo. Sobre a expectativa da inflação. Sim, eu até te fiz uma provocação, né? Pô, será que ele errou? Ele errou no 25, né? Será que não era mais fácil ter dado 50? Então, você queria que você, na tua visão, então, o 25 foi dado esse cenário? Eu acho que o fato de você dar 25, nós temos ainda, acho que mais 5 reuniões, 6 do anterior, até o final do ano. Nada impede que a taxa final seja a mesma. Só que é muito melhor você ser cauteloso do que ter que dar um cavalo de pau depois. Então, e tinha um economista, acho que era o Chico Lopes, que falava o seguinte: quando você faz um mal na política monetária, você faz muito rápido, porque quanto mais rápido você fizer a subida de juros, menor vai ser sua taxa final lá na frente, para fazer o mesmo efeito restritivo. E o inverso é verdade, né? Quanto mais devagar você cair, provavelmente menor será a sua taxa de juros final. Então, eu não vejo muito problema em ser 0,50 ou 0,25. O problema maior que eu vejo foi a imagem que passou. Porque os 5 técnicos que não foram indicados pelo governo deu 0,25. E os 4 que foram indicados pelo governo deram 0,50. Então, mostrou não, talvez eu usei a palavra errada, dá a impressão para o mercado que o Banco Central, o novo Banco Central, vai ser muito mais político e não vai ser um Banco Central autônomo. Não estou falando que isso é fato, estou falando que fica a impressão para os agentes, né, uma insegurança, né, de quanto esse BC será realmente técnico, quanto ele será independente. Né, ainda mais que aconteceu no dia do cupom, o próprio Haddad falar do 0,50, né, e todos indicados deram 0,50. Então, acho que esse é o maior problema. E qual é o preço disso? É desancorar a expectativa de inflação. A inflação implícita hoje, pelo que eu vi, está subindo uma média de 15 base points. Né? Você vê as vezes até fechando um pouco e daí abrindo. Né? Então, acho que isso que foi o pior drama no mercado. Era melhor ter dado um 0,50 unânime ou um 0,25 unânime e não passar essa ideia de polarização no Banco Central política, né? Do que ter feito... Dividido. E o Alfredo fez um comentário perfeito no Instagram dele, no Twitter dele, que ele falou assim: eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho de experiência do próprio Banco Central antecipar que o mercado poderia ter esse tipo de interpretação. Sim, porque eu lembro no passado, Mário Mesquita, enfim, eles falando que eles negociavam a unanimidade. Né? Sim, é importante isso, mostrar um BC coeso, né? Você dava dissidência quando você queria indicar, de repente, que a próxima podia ser aceleração, alguma coisa assim. Mas desse jeito que ficou a dissidência, o mercado, né, tanto que teve a reação que teve no dia seguinte, daí abriu subindo 30 bases, dólar desvalorizando o real, desvalorizando quase 1,5%. Então, foi um desgaste muito grande para o mercado. É legal pensar, né, nessa estratégia, né, de dissidência, né, porque... talvez a narrativa que está começando a surgir se por conta de um Banco Central agora muito mais rock, vai vir um outro compensar com muito mais dove, né? Isso pode gerar um risco muito grande, né? E acho que é por isso que a gente teve uma estressada aí nos days mais longos, né? Acho que o novo banqueiro central, vamos supor que ele já vai entrar com uma fama de dovish, que isso afeta muito a expectativa dos agentes de inflação, a expectativa de inflação dos agentes, né? Então, acho que sei lá, se eu tivesse lugar ali, eu quero passar como rock, porque quanto mais eu parecer duro, menos eu vou precisar ser, né? Então, acho que isso foi muito ruim para os novos, não sei quem vai ser, né? Mas para o novo Banco Central. Se atrapalha a imagem.
E o Banco Central tente ser bravo na voz para ser mais gentil na taxa de juros possível, né? Então, acho que isso atrapalha sim. Agora, Alfredo, a gente tem visto as expectativas de inflação do Focus para 2025 cada vez mais altas, né? Já estão, acho que em 2,6 agora, enfim, sendo que a meta é 3,6, sendo que a meta é 3. Você acha que essa desancoragem é pela condição da política monetária ou já é uma antecipação do mercado que ano que vem teremos alguém, por exemplo, Galípolo, e esta nova gestão do Banco Central pode não estar tão comprometida em cumprir a meta? Eu acho que para a inflação do ano que vem, para estragar, é muito pouco tempo. Por isso que eu acho que os DIs longos estão sofrendo muito mais e as implícitas longas estão sofrendo muito mais, né? Eu acho que grande parte da subida da inflação implícita é que todo mundo esperava um real muito mais forte do que está sendo, né? A gente via previsões de 4,70, 4,80. E você tem um passo-through do câmbio, não tem como fugir, né? E acho que grande parte disso vem realmente do câmbio, e a outra parte, acho que vem do setor de hortifruti, acho que nós estamos tendo algumas pressões pontuais. E a gente não pode esquecer que o combustível está muito defasado, né? Você está criando um potencial de aumento de combustíveis significativo. E eu, pessoalmente, não tenho visto nenhum economista que acredite que vai voltar para a paridade de compra, né? Mas, querendo ou não, você está tendo uma inflação segurada na marra artificial. Que é um pouco que a gente fez com a energia elétrica do governo Dilma também, e mesmo com o petróleo. Que isso é complicado para a inflação futura. Se você falar, um dia eu vou ter que acertar isso. Mas será que vai? Eu fico pensando, será que vai? Onde que tem? Por que quem está pagando essa conta é a Petrobras, ali no limite? É isso. Eles estão fazendo um parafiscal via Petrobras. Né? Quem está pagando a conta, na realidade, é o Brasil, né? Então, querendo ou não, eu tenho um custo de oportunidade, né? Eu posso exportar, eu posso fazer um monte de coisa. Eu estou subsidiando a população, e talvez a população classe média, média alta, com um combustível mais alto. Porque quem usa combustível não é classe C e D, né? A não ser indiretamente por alimentos, por causa de frete e tal. Mas o maior usuário é a classe mais... que tem carro, que usa carro, classe A e B. E normalmente o cara mais rico tem um V8, V12, ele não tem 1.0, né? A classe média vai ter um 1.0. Então, é uma troca de subsídio, acho que até injusta, né? Se a Petrobras subsidia o preço, o lucro é menor, a Petrobras recebe menos dividendos, capacidade de investimento cai, né? Não dá para a gente pensar... eu acho que os subsídios têm que existir, mas tem que existir para a classe C e D. E de preferência, o subsídio tem para você fazer esse indivíduo mudar de patamar. Então, você tem que ter subsídio na educação para esse cara, de repente na saúde, né? Não no combustível. Sim. Nossa, esse é um excelente... Desculpa, eu estou animada aqui com o papo. Você tocou num excelente ponto, que é exatamente isso, né? Subsídio você tem que ter para a população de baixa renda, e não para mantê-los em baixa renda, mas sim para mudar eles de patamar, como, por exemplo, através da educação. E o que a gente viu, por exemplo, atualmente, no último dado de desemprego que teve, é que a taxa de participação caiu e não voltou para os níveis pré-pandemia. E a maior queda da taxa de participação, segundo o IPE, se não me engano, foi em população de baixa renda por conta dos benefícios sociais distribuídos, que eram para ser temporários e viraram permanentes. Então, você tirou uma população do mercado de trabalho e essa população está deixando a taxa de desemprego super baixa. E isso, claro, piora a inflação de serviços. Sem dúvida, porque você tem menos oferta na mão de obra também, né? Eu vi um trabalho, eu estou com medo de errar se foi Estado do Maranhão, mas que você tinha 2 pessoas recebendo benefícios para uma trabalhando, né? Algumas regiões no
Nordeste, um número muito grande. E às vezes o cara, vocês devem ver isso na vida de vocês, às vezes você vai contratar um trabalhador para serviços gerais, seja piscineiro, seja caseiro, não tem que ser registrado. Acontece muito. Eu pessoalmente não topo, mas a maioria só vem trabalhar se não for registrado, ele não quer perder aquele direito dele. Então, quer dizer, o emprego pode ser até maior, mas o informal sem registro, né, é algo muito grande. E o negócio que me preocupa muito é a Previdência. Nós vamos ter que fazer outra reforma da Previdência. A expectativa do brasileiro de vida tem aumentado, que isso é bom, mas, por outro lado, a população está envelhecendo, os novos casais, tirando a Marília, que tem uns 8 filhos, estão tendo na média 1,3, 1,4 filhos. Então, a população, para sustentar esses idosos... A gente perdeu, né? O bônus demográfico do Brasil, que foi nos anos 2000, a gente perdeu, né? Jogou fora, o Brasil cresceu 0,5% real nos últimos 10, 20 anos, e agora, daqui para frente, a gente tem um problema previdenciário, que é um problema muito importante. É um problema do mundo, mas especialmente no Brasil, onde você tem você está resolvendo uma parte do problema do mundo, a Europa, por exemplo, está resolvendo como, né? Que lá é pior do que a gente. Importando a mão de obra, imigração de muçulmano. Né? Eu vi um trabalho de doutorado, não me lembro de quem foi, pedi até desculpa de não falar o nome, que mostrava que em 40 anos, praticamente a cultura europeia morre. Porque o muçulmano tem 8 filhos, o europeu, na média, na França, lá tem 1,2, ou seja, é uma queda em PA, e o muçulmano é um crescimento em PG. Né? E quando você muda toda uma cultura, você muda o consumo da população, né? Você vai mudar a indústria de beleza, né? De maquiagem, de roupa na Europa. Então, essa é uma solução? É. Só que você está destruindo a cultura do seu país. Né? Então, normalmente, o que esses países têm feito é isso, mas eu acho que isso não cabe ao Brasil, né? O cabe ao Brasil era você incentivar a formalidade do trabalho. Sim. Ô, Fredão, eu não queria perder a oportunidade de estar vocês dois aqui, né? E a gente só voltar no ponto aí do que você imagina que agora é trajetória de cortes, né? A gente estava falando aqui um pouco antes, né? O BC deu 25 agora, e a gente tem 5 reuniões até o final. A gente está imaginando que a gente tem uma Selic terminal por volta de 10,25. Como é que você imagina, olhando o que aconteceu ontem, como é que vai ser essa condução? E depois queria saber qual que é a tua convicção em termos de como é que você está posicionado para isso. Né? Bem, vamos lá. Eu acho que tem mais uma de 0,25 e pode parar, vai ficar em data depende se as treasuries vão cair ou não. Se ficar um clima que a Treasury cai só em dezembro, acho que parou aí. É mais uma de 25, parou. A gente vai ver se ele quer 10 de 25. E a mínima que eu estou vendo é 10%. Acho que ele para em 10, bola a bola. Seria a mínima. Se ficar claro que o Fed cai em setembro, ou mesmo pode cair em dezembro. Né? Então, na minha cabeça, eu estou convicto que tem mais uma de 25. Se tem duas, eu não tenho essa convicção. Agora, o que eu acho que é o melhor ativo... Falar hoje também é fácil, mas são as NTNB. Se você realmente tiver um BC mais 2, você vai ter uns juros reais menores e com uma inflação corrente maior. Né? Então, acho que a B, o papel indexado do IPCA, né? De preferência isento, estou falando do B porque tem mais liquidez, mas de preferência isento porque no Brasil você paga imposto sobre a inflação corrente. Então, o ideal seria um papel indexado IPCA isento. Isso eu estou falando para o investidor normal. Gestora não entra nessa figura. A gestora entra em NTNB. Então, em termos de ativos no Brasil, eu acho que é o melhor ativo hoje a NTNB. E aí, assim, o que vocês estão operando mais ou menos que muito longa, médio? Não, estamos operando de 2029 a 2035. A gente não gosta de operar ativo porque eu não tenho porta de saída, né? Por exemplo, uma B50, B60. Se der uma zebra, a liquidez dos papéis some. Dá 29,35, some, mas some menos. E outra, eu tenho um DI para me proteger se eu precisar. Uma B50, uma B60, eu não tenho nada para... Aí é só rezar, né? Não tem muita solução. Então a gente está entre a 29 e a 35. Legal. Marília, tua visão, né? Mudou alguma coisa? Você
a gente está com o call de NTNB já há algum tempo, ao longo desse ano, a gente aumentou, né, no último estresse que deu. Agora, de novo, os prés deram um susto aí no mercado. Vale a pena agora comprar um pouquinho de pré? Você se sente confortável nesse nível? E até que vencimento? Eu me sinto confortável porque eu estou um pouco mais otimista em relação à taxa de juros americana. E aí depois queria até ouvir o Alfredo falar sobre isso. Todo esse estresse do mercado, no final das contas, foi porque, como você disse, as taxas de juros americanas, o mercado precificava antes que já ia começar a cair em abril e agora estão falando só no último trimestre. Então, todo esse estresse foi devido a isso, né? Porque nenhuma outra economia emergente poderia cair a taxa de juros se a mãe de todas as economias não caísse. Quando a gente olha para a curva de outros emergentes, por exemplo, o Canadá, que está com inflação bem mais baixa, né? A gente também vê o mesmo comportamento na curva de juros. Então, como eu olhando para a atividade americana, eu vejo os dados de emprego desaquecendo, os dados de SM desaquecendo, me parece que o core inflation tem aquela questão dos aluguéis, né, de média móvel, enfim. Eu estou um pouco mais otimista com a queda da taxa de juros americana do que a maioria das pessoas, então acho que em algum momento desse ano a gente vai poder ter uma melhora do juro longo aqui no Brasil também. Mas queria aproveitar para perguntar para você, o que você acha do juro americano, né? Como é que você vê? Está desaquecendo, não está desaquecendo? Você acha que a taxa de juro americana está num novo normal agora? Enfim, do que os níveis pré-pandemia? É preciso ver que nós mudamos muito do pré-pandemia para hoje, que era a China, que era altamente deflacionista para o mundo, com a mão de obra mais barata, e oferta de mão de obra. E o que nós vimos é que depois da pandemia, muitos agentes mudaram os meios de produção para não ficar mais dependente da China. Mudaram ou para o México, ou para a Indonésia, mesmo para Texas, para alguns outros lugares. Isso fez com que aquele grande processo de deflação mundial, que foi da década de 90 até 2010, 2015, por aí, tenha se esgotado. Mas, por outro lado, nós estamos vivendo uma coisa muito nova, né? Que é a inteligência artificial. A gente viu as 7 magníficas andarem, tal, tirando o Tesla, talvez mais 6, ligado? Que foram os grandes vendedores, né? Ou seja, de software ou de máquina, para aí. Como a gente vê hoje em dia, os beneficiados agora vão ser os usuários. Então, acho que vai ganhar um ganho de eficiência impressionante, especialmente instituições financeiras, bancos como um todo. Porque o call center vai deixar praticamente de existir, vai sobrar essa mão de obra. Programadores, eu vi que tem um grande banco aqui no Brasil que tem 15 mil programadores. Eu vi empresa lá fora já diminuindo 70% a folha de programadores. Além disso, tem a parte tributária também, temos de advogados, mesmo da medicina. Então, acho que a gente está entrando num processo que aí vai ajudar a aliviar a mão de obra. Então, nós temos um viés que os juros reais de equilíbrio dos Estados Unidos não é o 0, mas também não é os 2, 2,5. Ele tem ideia que seja em torno de 1,20. E esse processo daí não é um processo tão rápido, mas também não é tão lento. Não é uma PA, ele é uma PG que o próprio sistema se alimenta. Então, a gente está com um viés muito otimista com as empresas americanas, especialmente instituições financeiras. Então, a gente está muito pouco alocado no Brasil, estão muito mais alocado nos Estados Unidos, com essa visão. Pessoalmente, a equipe também como toda, acho que as trechas está em setembro. Mas acho que nada disso muda a dinâmica de qual vai ser os juros reais na economia americana. E a nossa visão é que as TIPS realmente estão pagando uma taxa muito acima do que seria os juros neutros. Então, pode ser setembro, é mais provável, mas pode ser dezembro, pode ser também. Então, o Subberger falou isso essa semana, das TIPS, né? Eu vi ele falou que ele que foi sempre um entusiasta de IPCA mais 6, né? Ele falou, hoje o grande ativo que eu vejo no mundo todo é você comprar a taxa de juro real americana, né? Você concorda com ele? Eu ainda prefiro IPCA mais 6, 6,20 do que as TIPS. Eu acho até os dois bons, mas acho que
Se você perder dinheiro em PCA mais 6,20 num papel longo no Brasil, é melhor você não estar aqui, porque É verdade. a gente não tem sustentabilidade da dívida para pagar esses juros reais. A não ser que o Brasil comece a crescer excepcionalmente. Então, acho que o potencial de ganho da B é muito maior que das TIPS. Também as TIPS são mais seguras, mas aí é você querer trocar segurança por rentabilidade. Mas em termos de ganho, eu acho que o potencial de ganho da B é muito maior. Você comprou a TIPS a 2,20, tá, o máximo lá vai ganhar para 1,20, tem 1% para ganhar. A B, se comprar 6,20, porra, pode ir para 4. Desculpa o palavrão, depois corta. Não precisa cortar, Mas pode ir para 4, ou o carrego pode ser muito positivo. Então, o potencial de ganho de um e de outro são bem diferentes, no meu ver. Sim. Marília, você acha que agora, com o mercado deu uma estressada aí, tanto no pré, nos indexados à inflação, qual que é o teu ativo preferido? Né? Onde você alocaria a maior parte do teu patrimônio hoje? É numa NTNB 2035? É numa 45? É numa 50? Fazer uma carteira de crise CRAS aí, que são isentos, que o Alfredo falou aqui. Onde que você colocaria aí os 3 melhores papéis para você capturar esse fechamento de curva nas mesas? Eu vou ajudar lá antes, na Amor Multimercado Arts. É verdade. Isso. Pode contar. Primeiro na arma. Não, eu gosto muito de B35. O 35 é o meu vértice. Eu acho que para você ir muito além, você não tem muito mais prêmio e você tem aí liquidez, né, de um mercado de B, que já é um mercado de balcão. Então, eu gosto muito da B35. E como eu tô assim, um pouco mais otimista no geral, né, com o juro americano, eu gosto também gosto de corporate bonds brasileiros, né, negociados lá fora. Acho que tem empresas brasileiras que a gente confia muito, que são excelentes, pagando 7% em dólar, né? Então, isso também acho que vai ser muito bom e vai dar para fazer marcação a mercado lá fora também. E gosto de pré-fixado um pouco meio da curva aqui no Brasil também. Acho difícil pensar no ano que vem as taxas de juros subirem, né? A curva está precificando uma coisa meio louca. Então, eu gosto também de pré-fixar do meio da curva. Meio da curva, 28... 29, um pouquinho menos, 27. Legal. Alfredão, não dá pra gente... Falamos sobre juro aqui, vamos falar sobre câmbio. Né? Acho que você entende um pouquinho só de câmbio, né? Eu tento, né? Acho que ninguém entende muito bem de câmbio, pra falar a verdade. Antes de eu te fazer a pergunta, conta pro pessoal, assim, por quanto tempo você operou câmbio e qual foi o volume que você... Acho que eu fui o primeiro boleto de câmbio de dólar futuro da BMF, quem tirou fui eu, dentro do BCN ainda. Né? Então, é um histórico longo, e não é só eu, a nossa economista-chefe, uma especialista em contas externas excepcional, que nos ajuda muito, né? Tem a Andréia D'Amico, que trabalhava comigo no Bradesco, inclusive. Mas vamos ao que interessa, o que a gente acha um pouco do câmbio, né? A gente vê o discurso de maiores gestores, da maioria dos gestores. O Fredão foi muito ponderado aqui para contar sobre a história dele, não gosto, né? Mas assim, para quem não conhece, o Fredão foi o cara que mais operou câmbio, acho que no Brasil. Mais operou tudo, né? Tudo. O cara do lote. O cara do lote, assim, é conhecido no mercado. Era a alegria do corretor. Era o cara que operava gigantesco, assim... Quando o Alfredão estava operando dólar no Brasil, desculpa te interromper, mas assim, eu preciso fazer essa referência. Quando o Alfredão estava operando dólar, todo mundo sabia praticamente, porque era o cara que movimentava esse mercado, né? Então só fica aqui o registro. Boa, mas conta pro pessoal aí, então, como, o que é a tua visão a respeito de câmbio? Visão do câmbio. Eu vejo muito discurso, lendo a carta, vendo o pessoal dos gestores, muito animado com o câmbio por causa da nossa conta petróleo, que é verdade. Nós aumentamos muito a produção de petróleo, exportamos mais. Não só a gente, outros países emergentes também, até Venezuela tem entrado na dança. Bem, isso está até ajudando a OPEP hoje a conseguir ter menos controle sobre o preço do petróleo. E por mais que a gente fala que está 78, a gente está tendo 2 conflitos no Oriente muito importantes. Porque imagina o seguinte, se não tivesse conflito, qual seria o preço do câmbio? Mas o que a gente acha um pouco do câmbio? Apesar de ter esse petróleo melhorando para esse ano, que deve se melhorar a conta de exportação líquida uns 10 bi, 11, nós temos o carro-chefe de exportador nosso, que é soja, que é algo como 2,5 vezes a conta de minério de ferro, para vocês terem uma ideia.
Qual o tamanho dessas contas hoje, só para eu ter uma ideia? Petróleo, minério e hoje em dia a primeira é o completo soja. Depois minério e petróleo estão ali junto, muito parecidos. E se eu pego o preço médio da soja do ano passado para hoje na ponta, ela caiu 24%. Né? E a safra deve quebrar em torno de 4% ou 6%. Então a soja deve tirar aí na exportação 16 a 18 bi, que é um volume expressivo. E o petróleo deve dar uns 12 bi, então a conta da balança deve piorar na margem de uns 6 bi. Então não dá para achar que o petróleo vai resolver o problema desse ano. Provavelmente para o ano que vem, sim, aí vai depender também do preço do petróleo lá. Agora, é interessante observar que o primeiro trimestre é o melhor, sazonalmente, é o melhor trimestre para o Brasil, aonde você está embarcando soja, está mandando embora, recolhendo a safra, aonde vem mais fluxo financeiro. E a gente está tendo o primeiro trimestre de fluxo apertado, não é folgado. Aí a gente fica olhando, o último trimestre é o pior trimestre de fluxo da nossa moeda. Você tem menos exportações, tem um pouco mais de importação, tem muita remessa de juros e dividendos. Além disso, né, a gente não vê uma treasury muito baixa, que não deve contribuir. Então, acho que a gente tem grande chance de ver o dólar no final do ano em torno de 5,40, 5,45. Tem um viés bem mais pessimista que a média do mercado. E o próprio diferencial de juros vai ajudar você a ter um pouco mais compra de dólar. E o Roberto Campos, na última fala dele, ele falou ali da importação de criptomoedas. Né? Nós estamos tendo um número de 2 bi e 100 na média por mês, coisa que era 1 bi o ano passado. A gente teve, acho que 8 bi em 2023, o ano passado acho que foi todo de 14 bi. 22, 8 bi? 23 foi 12, e esse desse sazonal está parecendo 20 bi. E são criptomoedas que não tem risco, né? É indexado ao dólar, tem um nome, eu realmente não me lembro. Stablecoins. As stablecoins. Perfeito. Eu vou decorar, vou gravar você, eu vou ficar estudando. Então, é um fluxo que aumentou muito e tem aumentado. E pelo que a gente vê, é operação até de varejo. Porque antes só o cara private tinha acesso a depositar recursos lá fora. Então, quanto mais cai a taxa de juros, maior é a tendência de crescer esse número. Né? E eu acho totalmente errado colocar como importação, porque é operação financeira. Por mais que a gente fale, é uma operação financeira. Então, eu não consigo ficar muito otimista com o nosso real. Pelo contrário, tenho um viés mais pessimista. A gente estava falando de hoje um real a 5,14, ou seja, real aí é próximo de 5, o dólar próximo de 5 é um dólar para comprar. E até eu acho que sim. Até mesmo para se proteger frente a um cenário que pode piorar. Né? Eu não vejo mais dólar voltando para 4,80, 4,90. Eu sei que os termos de troca deem uma bordoada, mas para isso sim teria que crescer muito. Eu não acho que esteja no cenário principal. Sim. A gente, voltando um pouco também naquela questão que a gente está falando aqui sobre as convicções, né? Você falou, eu gosto muito das NTNBs aqui no Brasil, gosto também das chips lá, está comprado em algumas empresas americanas, né? Que outros mercados que vocês estão olhando, operam e gostam hoje lá dentro da Armo? Gostamos muito do México. Tá. O México está virando um dos maiores exportadores de duráveis para os Estados Unidos. Como a gente acha a dinâmica da economia dos Estados Unidos muito forte, acho que o México se prevalece. Claro, sempre tem o medo do Trump ser protecionista, mas acho que o Trump pode ser louco, mas não é burro. Né? Ele sabe que ele precisa dessa mão de obra. Então, acho que o México é um grande beneficiado. E aí você nessa coisa. É via taxa de juros, ou via bolsa, via moeda? Via moeda. Tá. A gente opera muito mais moedas. Tá. Muito mais. O nosso foco tem sido muito mais moedas. E aí é comprado na moeda mexicana contra uma cesta de moedas? Normalmente eu faço via ien. Via ien. Ien e Audi, porque o Audi está muito ligado também à China, ao minério de ferro, né? Eles são muito dependentes do minério de ferro. Normalmente eu fico long em peso mexicano e short em ien ou em Audi. Legal.
Tá? A Amor, por princípio, ela não faz posições certas praticamente, ela faz, tirando a CNTNB ou bonds lá fora com RED, a gente faz muito relativo velho. Se eu estou long numa moeda, com certeza estou short na outra. Se eu estou long na Bolsa Americana, por exemplo, é uma operação que a gente veio desde o início do ano, que deu muito certo, long na Bolsa Americana, metade vendido na Bolsa local, e até explico, porque o nosso viés é um pouco mais pessimista na bolsa local, se eles quiserem, e metade vendido em ien, porque o ien tem uma correlação invertida muito grande com a taxa de juros americana. E a bolsa americana pode cair se as treasuries subirem muito, mas se as treasuries subirem, o ien apanha. E o que aconteceu no início do ano é, a economia foi boa, as treasuries subiram e a bolsa também foi boa, a bolsa lá fora. Então, para a gente foi a gente fala tempestade perfeita, para mim mas foi uma bonança perfeita, né? Ganhamos no RED e no principal. E a bolsa do Brasil, a gente vê que, não tem problema, a bolsa no Brasil, a gente vê o seguinte, grande parte da bolsa nossa é commodities, a gente não tem um viés otimista com a China, né? Então uma boa parte a gente acha que não tem o que andar. Outra parte é varejo, a gente acha que varejo não dá para competir com o Mercado Livre ou com a Amazon. AliExpress. Eu fico pensando o seguinte, né? Você vai comprar uma geladeira XPTO, você vai entrar na Magazine Luiza, Americana, você vai ficar pesquisando de site? Não, você vai no Mercado Livre, você tem 50 fornecedores e ainda te entregam no dia seguinte. Então, é inviável você ficar navegando para pesquisar. Então, o Mercado Livre lembra muito para mim, tinha um site de Buscapé com liquidação, né? E logística é muito cara. Ou você tem escala, ou você tem uma logística própria que é muito cara, ou usa o correio, que é caro e ineficiente. Então, é outro setor que... Então, o único setor que a gente é mais otimista é bancos, por causa da inteligência artificial. Mas estamos comprados em bancos lá fora, não aqui no Brasil. Tá. E aí, assim, que nível de... Você tem algum nível de bolsa que hoje você aqui no Brasil compraria? Vocês estão mais olhando para ficar vendido? Nós estamos ficando vendido e eu não compraria a bolsa pelo índice, eu compraria setorial somente. Tá. Tem algum banco aqui, o setor financeiro que você gosta, que vocês eventualmente comprariam? Não, eu tenho até um pouco de bancos aqui, não é expressivo, né? Gosto sim de alguns bancos. Primeiro, mas já estão caros, esse é o que eu mais gosto, está caro. Um é o próprio Itaú, acho que eles estão um reloginho, é impressionante. O BTG, e um que não está caro, mas também tem motivo para não estar caro, é o próprio PAN, né? O PAN é um banco que está dentro da classe do Nubank em termos de perfil de cliente, classe C e D, do Bradesco também. Então, eu acho que ele tem um aquário para pescar grande. E, pessoalmente, eu gosto da eficiência da gestão do BTG. Né? Então, o PAN é um que eu tenho um pouco alocado, até porque os múltiplos não estão altos do PAN, né? Já do Itaú e do BTG estão bem altos. Porque fala, Marília. A Marília conhece bem o PAN, acho que você podia falar um pouco mais também sobre o case. Não, eu gosto do PAN também. Inclusive agora eles, não sei se você reparou, eles mudaram a imagem do banco. Antes era a Jojo Todinho, agora eles mudaram para a Bruna Marquezine. Melhorou. Exatamente porque eles querem mudar o perfil do banco, né? Eles querem atrair um público diferente. E aí eles estão sentindo. Eles recentemente fizeram uma campanha de CDB a 130 do CDI, querendo atrair investidores. Então, eles estão tentando mudar um pouco o perfil do banco, melhorar um pouquinho o perfil dos clientes. Mas ainda falando sobre bancos, você que ficou tanto tempo num banco e sabe a dificuldade que é de rodar, né, as operações e competição, enfim. O que você acha dos bancos digitais? Você acha que o Itaú vai se tornar um banco patinético mais rápido do que os bancos Nubank e afins vão se tornar um Itaú? Vamos pensar o seguinte. Daqui a 30 anos só vai ter banco digital. Porque o cidadão mais velho, tipo eu, que está acostumado a ir na agência, quer falar com o gerente, não tem, apesar que eu tenho, não tem habilidade com o smartphone, com o computador, esse cara está morrendo. Ele vai deixar de existir. Né? Hoje a molecada, mesmo da classe C e D,
diria até na E, já tem familiaridade de usar um smartphone, usar um computador. Esse cara vai deixar de ir no banco. Então, eu acho que, no fundo, a agência física ainda hoje é útil, mas cada vez vai deixar de ser, porque essa população que não sabia usar smartphone vai deixar de existir e o relacionamento de cliente-gerente também vai deixar de existir. Então, acho que, no fundo, todo mundo vai virar digital, depende da velocidade. O que muda hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, até as regras para os bancos comerciais são muito mais apertadas, seja Basileia, seja fiscal, tudo, para os bancos comerciais normais do que para os bancos digitais. Mas acho que um dia, em algum momento, isso vai se unificar, né? Agora, até lá, os bancos digitais vão nadar na frente. O que eu acho que, com a inteligência artificial, o custo dos bancos normais de rede é que os digitais aqui. Acho que isso vai cair um pouco diferencial. Não tudo, mas vai cair. Né? Eu vi que um grande banco aqui tem 15 mil programadores. São os números muito altos. O investimento em TI nos bancos é o maior investimento que você vê para o setor de bancos. Né? Então, acho que aí vai ajudar muito. Acho que você vai ajudar, inclusive, em extrato inteligente. Cada vez mais você vai depender menos do gerente ou falar com algum call center e tal. Então, eu tenho um viés bem otimista com os bancos. Sim. Eu fui até num evento hoje, né, sobre tecnologia e, obviamente, a gente acabou falando sobre inteligência artificial. E aí, né, falando um pouco sobre o mercado financeiro, né, a tecnologia de plataforma, bancos digitais, ele foi muito inclusiva ao ponto de favorecer os novos agentes, né? E na ponta, né, melhorou um produto e deu acesso a uma nova geração e novas classes, né? Então, isso de alguma forma beneficiou as pessoas, mas também beneficiou as novas empresas, né, as startups ou novos negócios. E aí foi legal que, dentro do painel, um deles falou, um pessoal do Google, exatamente, ele falou assim, a AI, ela vai ser ao contrário, ela vai favorecer o incumbente, ela vai favorecer o cara grande. Sim. Porque, basicamente, onde ele acredita que nos próximos 2, 3, 5 anos, a AI vai muito mais caminhar no sentido de reduzir custo, reduzir, né, pessoas, melhorar o workflow, né, os processos, né, e não só isso, porque hoje qual que é a grande dificuldade da AI, né? Assim, todo mundo sabe que existe, mas ninguém ainda sabe qual que é o retorno do investimento. Sim. Né? É um tipo de coisa que você está hoje testando, e a gente testa aqui hoje todos os dias, né, na própria Nord. Você está colocando um pezinho, vê o resultado, um pezinho, vê o resultado. Então, assim, para o cara que está começando, né, fazer uma aposta muito grande no AI sem saber que tipo de resultado traz é um pouco mais complicado. Sim, verdade. Então, assim, a discussão lá, e foi bem legal essa história, principalmente no setor financeiro, eles acham que AI vai trazer uma mudança que vai favorecer, num primeiro momento, muito forte os incumbentes. Incumbentes, eu digo, né? É Itaú, é Bradesco, enfim. E isso vai fazer uma diferença muito grande, que vai em linha com o que você falou. Né? Se você tem um AI que vai reduzir a quantidade de gerentes, de agências, de programadores e vai melhorar todo o processo, né, o workflow que eles falam, isso de alguma forma vai trazer uma eficiência muito grande para as empresas que são maiores, né, são líderes. E vai dar uma folga da mão de obra. Que você vai ter uma realocação de mão de obra, né? Aquela mão de obra de serviços não braçais, né? Você tende a ter uma folga maior. Sim. Fredão, a própria concessão de crédito também, né? Melhorar, entender melhor os scores de crédito para poder melhorar a eficiência. Porque eu também acho que com o mundo mudando do jeito que está, vai ser difícil você cobrar muito em serviços. Porque você está tirando possivelmente o Drex, enfim, você vai tirar os intermediários, né? Sim. Então, você também reduz um pouco a receita de serviços. Por outro lado, você tem um aumento da eficiência e a melhora na concessão de crédito. Então, isso pode contrabalancear. Sim. A gente tem mais 10, 15 minutinhos aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o macro aí, mais relacionado ao Brasil, né? Como é que vocês têm visto agora a posição
do Haddad, do governo, né? Você que vem acompanhando política aí bastante, né? Como é que fica, a gente teve uma mudança aí no arcabouço, isso também prejudicou muito toda a história de juros, né? Na semana que as treasuries subiram... Coincidiu as duas, né? Nossa, assim, acho que não teve timing pior do que você mudar as regras do arcabouço fiscal do que naquela semana onde os juros no mundo todo subiu. Como é que está a sua visão em relação à condição, à condução, né? E aí olhando mais do governo, né? O Haddad continua forte, o que você imagina que pode acontecer pro lado positivo e pro lado negativo? Olha, a gente tem um viés um pouco mais pessimista no Brasil. Primeiro acho que a parte de arrecadação pode surpreender para baixo, especialmente não só para o do Rio Grande do Sul, mas eu acho que a estimativa que foi feita de arrecadação com fundo exclusivo recorrente, acho que foi muito superestimado, não vai ter. Né? A estimativa para os offshore, especialmente TI antecipar, também eu vejo com os clientes, amigos, muito poucos estão antecipando offshore. Então você vai ter uma decepção da arrecadação. Fora que a indústria, seja o cara que tem ação ou o cara que tem cota de fundos, tal, mesmo fundo exclusivo, esse semestre... Come cotas vai ser pouquíssimo. Então acho que você tem uma decepção da arrecadação. E a gente está muito dependente do crescimento para manter uma arrecadação saudável. Tenho o meu questionamento se a gente vai ter esse crescimento tão constante. E eu acho que, quando eu vejo, mesmo com a gente com quase pleno emprego, desemprego baixo, tudo, a popularidade do governo caindo. Eu tenho medo qual será a reação, especialmente do Lula, do governo, vendo a popularidade dele caindo. E aí eu tenho medo de haver barbeiragem. Mas aí o que poderia ser feito? Assim, ele tem hoje, né, com uma baixa popularidade, ele também tem está com a popularidade baixa também com o Congresso. Tá? O capital político dele com o Congresso é bem baixo. E a gente tem visto até agora, vamos dizer assim, tirando alguns casos, né, sempre a gente não sabe o que está acontecendo por trás, mas assim, ele não tem conseguido passar pautas mais arrojadas. O que ele pode fazer? Eu ia falar muita merda, mas vai pegar. O que ele pode fazer é coisa que Dilma fez, medidas parafiscais. Mete a Caixa Econômica emprestando com uma doida, o Banco do Brasil, Petrobras gastando, BNDES, mesmo o Banco do Brasil. Então, medidas parafiscais que não batem no primário diretamente. Né? Vai bater na segunda parte, porque vai diminuir o resultado das estatais ou aumentar a inadimplência. Mas ele sim, ele consegue fazer muita coisa para fiscal, né? Especialmente o BNDES, você tem o Mercadante lá, mais o Barbosa, Nelson Barbosa. Então você pode sim usar. Eu estava achando que essa carta do BNDES ia vir muito antes, até agora não veio, né? Então assim, imagino que daqui a pouco isso vai aparecer, né? Pode ser. Agora, então tem meio sim de você estragar, né? Uma coisa que nós estamos fazendo já é no subir combustível. Já é bem claro. Imagina se o combustível sobe 20%, para onde cai a popularidade do presidente, né? Mas será que a gente já não começa a flertar com, né, daqui 2 anos? Né? Ele não se reelege, uma direita se fortalecendo no mundo todo. Né? Tem que ver qual é o nome que vai aparecer à direita, né? Acho que tem Tarcísio, tem Zema. Acho que depende muito de quem vai aparecer, né? Então, não diria que é um jogo ganho, né? E você vai ter toda a máquina trabalhando a favor do governo. E eu não consigo falar que o próximo governo é de direita ou de centro. De centro eu não vejo ninguém, a verdade é essa, nenhum grande nome de centro, né? Eu vejo sim de direita. O Zema pode ser um pouco de centro, né? Mas não vejo. Agora, quem seria o candidato do Lula? Ele mesmo, provavelmente. Você acha que seria ele mesmo? Eu não vejo. O Haddad, se na economia não bombar, o Haddad não tem coisa. Vai ser quem? Né? Não vejo. Vai ser a Narizinho? Vai ser
A Janja. A Sanja, a Mercadante. A Janja é a Luísa Mel do governo agora. Passou a manhã inteira resgatando um cavalo e falou: estamos desde as 6 da manhã, 2 da tarde ela publicou, estamos desde as 6 da manhã para resgatar um cavalo. Não, legal, chega né? a ser algumas coisas absurdas, né? Tá caricaturado um pouco, né? É um meme ambulante, né? Então, assim, no teu cenário, assim, a gente provavelmente deve ter um fiscal pior esse ano, né? E aí, nesse sentido, assim, popularidade caindo, né? Onde fazer os heads no mercado? O teu head hoje, então, seria comprar... Eu estou muito pouco em Brasil, eu tenho só a NTNB, basicamente, eu não tenho mais nada em Brasil. Quase que eu tenho em Brasil não dá 5%. Eu tenho muito mais alocado lá fora. E o resto é liquidez, caixa. Continua. Isso resolve o problema do Brasil, né? Marília já está um pouco mais otimista, né, Marília? Na verdade, assim, eu tô otimista com o Brasil pela segunda derivada, porque eu tô otimista com os Estados Unidos, eu acho que a economia lá está desaquecendo e agora com a imigração, o próprio mercado de trabalho está melhorando bastante, então acho que as taxas de juros lá eventualmente vão cair e quando cair lá, o mercado emergente vai se beneficiar como um todo, né? Não que o Brasil tenha nada de especial, porque não tem, né? No contrário, mas eu acho que como você perdeu alguns outros emergentes, você perdeu Turquia, você perdeu leste europeu, Rússia, a própria China, né? Sim. Você fica meio que sem alternativas, e então você alocar? acaba, né? Vai México, vai Brasil, vai África do Sul, tem pouco lugar hoje em dia, né? Emergentes hoje em dia diminuíram um pouquinho. Mas tem muito dinheiro nas economias desenvolvidas para ser alocado. Exato. Se você pegar o ouro, normalmente o ouro, tuas treasuries sobe e despenca. O ouro subiu pra caramba. Se deflacionar o ouro, o S&P pelo ouro, você toma até um susto. É liquidez mesmo. Ainda mais quando você tem um déficit nos Estados Unidos, sei lá, 120% do PIB, sei lá, dívida PIB, a taxa de juros mais alta, né, um déficit grande, acaba pondo mais dinheiro em circulação. Então você cria uma certa demanda por ativos reais. Aí pode ser bolsa, pode ser ouro, pode ser criptomoedas, mas você tem demanda para isso. Né? Você tem alguma posição de ouro? Qual que é a tua opinião? Não, a gente não opera commodities hoje em dia dentro. Eu opero na segunda derivada. Opero Vale, opero, sei lá, a Boeda, o Audi, mas commodities, para operar commodities tem que ser Chicago e hoje, uma instituição pequena, hoje a gente está com 700 milhões aproximadamente, sai muito caro abrir um fundo lá fora, então por enquanto não. Então a gente opera na segunda derivada que sai muito mais barato e eu tenho muito mais velocidade, tá? Mas o nosso viés de médio prazo é baixista para petróleo. Petróleo, eu acho que a energia limpa tem crescido bastante, está ficando muito barato, mais barato. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho mexe com GD, né, com geradoras. Ele falou: pai, as placas que eu comprava em dezembro do ano passado está 25% mais barato em dólar. E aumentou um pouco ainda a eficiência das placas. Então, a evolução de poder de geração de GD tem aumentado bastante. Além disso, a capacidade de armazenamento das baterias. Então, eu acho que a médio e longo prazo, a demanda de petróleo no mundo cai, né? Eu não acredito que o carro vai ser 100% elétrico. Não, acho que vão ser híbridos. Mas são híbridos que, em vez de fazer 12 km por litro, vai fazer 25, 30. Né? E 56% hoje da produção de petróleo vai para combustível. É um item relevante. E tem biodiesel também, né? Que biodiesel tá sendo, também, é verdade. Inclusive que o Brasil pode até participar, de repente. Quero saber se o Alfredão vai comprar uma moto elétrica. Ele que gosta de andar de moto. Eu não sei se tem menor ouvindo, então eu não vou responder. Né? Mas eu ainda sou da... Tem que ter barulho, né? Ele gosta, eu estou fazendo essa brincadeira. Eu ainda sou do 4 motores em linha, no máximo boxer, ainda sou... Eu preciso ver os cavalos gritando. É isso aí. Legal. Alfredo, e assim, com toda a experiência que você tem no mercado, uma pergunta um pouco mais pessoal. Como que você lida com a forma que você faz gestão hoje e a forma que você fazia gestão, por exemplo, há 20 anos atrás? Eu fui recentemente, eu e o Breia, né, na reunião do Berkshire Hathaway, e a gente pôde ter a experiência de ver o Warren Buffett falar e tudo.
E o Warren Buffett hoje, com 93 anos, é um Warren Buffett muito diferente do que ele era, obviamente, com 50, né? E a gente viu ele sereno, tranquilo, trabalhando por amor, né? E com uma cabeça um pouco mais diferente sobre, enfim, pensar outras coisas da vida, querer deixar um legado. Como que você pensa isso na sua carreira? Você que fez tanto sucesso no mercado financeiro, é um ícone, né, do mercado financeiro e ainda está atuante, então, e se Deus quiser tem muito mais tempo ainda de atuar. Como é que você vê, assim, a sua carreira nesse momento? Olha, primeiro que eu tive uma grande experiência mudar de tesouraria para fundo. É muito diferente a gestão. Na tesouraria você é cobrado se você acertou o cenário ou não. Na gestora, você, além de acertar o cenário, você não pode errar o time, porque senão você saca dinheiro. O que mudou muito na minha fase foi a mudança de ser avô. Eu tenho 8 netos, se Deus quiser vou ter mais. Porque quando você é pai, você se preocupa muito, preciso educar meu filho, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, você vive numa ansiedade e você não curte. Hoje o legado meu é ajudar uma formação de primeira linha para todos os meus netos. Espero que não acabar ainda, tenho 5 filhos, então acho que chego em 12, 14. E o legado, eu penso no final, mais para frente, até porque vou tomar muito processo, escrever um livro, sim, sobre as histórias. E aí, para não ter esse risco de ser morto ou tomar processo, eu prefiro deixar mais para frente, né? Mas contar algumas histórias, né, do Brasil antigo, no mercado lá de trás. Tô brincando, não tem nada assim. Então, já vamos querer comprar, já. Só vou arrumar uns 50 divórcios de amigo. Mas também não falaria isso. Mas eu penso sim, deixar um livro das experiências de mercado, aonde eu mudei de patamar de vida, o que fez eu crescer e como eu cresci no mercado. Legal. Né? E algumas lições, mas acho que o meu legado é um livro e os netos, meus netos formados. Quero ter saúde para ver todos eles formados. Se Deus quiser. Toda vez que eu posso que você vai vir aqui, o pessoal fala, pede para ele contar 3 histórias, 2 histórias, 1 história. Então, assim, já que a gente está aqui no último minuto, você pode contar pelo menos uma historinha boa aí que o pessoal conhece, uma legal aí, pessoal. Uma história boa, assim, de talvez um dia... Conta uma história de um dia de barata voa, né? Que é, já que a gente está no meio de um barata voa, hoje que o juro subiu 20, 30 bips, pós-Copom. Conta talvez uma história de você operando algum mercado e o mercado ter dado uma azedada, assim, alguma coisa que você lembra que foi... Não, o que eu lembro que eu passei muito mal. Eu tava... Passei muito mal. Tinha acabado de entrar na mesa de mercado, que a gente chamava mesa de mercado da tesouraria. Você tinha a mesa, até atendia clientes, aquelas coisas. No Bradesco. Não, era BC. BCN ainda. Aí eu tinha acabado de entrar na mesa de mercado, eu tinha muita facilidade com matemática financeira, sempre tive. Naquela época não existia nem 12C, era máquina científica, cara, era coisa da pedra. Aí o diretor financeiro me ligou, o dólar futuro tinha aberto. Por isso que eu falei que foi o primeiro boleto. Era o primeiro dia de dólar futuro na bolsinha, não essa era da Bolsa de São Paulo já. O diretor me ligou e falou, pô, Alfredo, dá para você fazer 50 milhões de dólares de hedge? Falei, claro, é fácil. Aí eu fiz a conta de cabeça e fui lá operar. Mas, porra, tô 3 horas tomando aquela merda, 2 horas e meia. Cacete, o BC não é um banco tão grande, tem algo errado. Puta merda, eu tinha posto um 0 a mais da conta. Vamos supor que fosse 500, era 5 mil. Casado, minha mulher grávida do primeiro filho, duro que nem o outro. Falei, puta, vou ser mandado embora. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Eu falei, pô, tô no inferno, vou abraçar e beijar esse diabo. Aí peguei umas 2 corretoras e peguei mais umas 5 e comecei a berrar a compra que nem um louco com as 5. E as 2 soltando aos poucos. Ou seja, eu tinha para 500 lotes, eu devia estar comprado já 3 mil e pouco e tal. Eu já estava comprando mais em dólar que o patrimônio do banco. Falei, ferrou. Aí fui vendendo para as pontas, fazendo barulho, tal. No final, meu preço médio ficou excelente. E ganhei o parabéns do diretor financeiro. Falei, puta, como você conseguiu fazer esse preço? Mas, cara, se você soubesse o que eu suava frio e o que eu rezei
Cara, não foi do gibi. Ali foi um calor filho da mãe. Nossa, ali, eu imagino. Porque, porra, calor já tomei no mercado, né? vários, mas aquele era um calor que eu não tinha saída. Eu tava com a mulher grávida, duro, fazendo uma carada com medo de arrebentar o banco no meio. Cara, eu me sentia assim, um irresponsável. Acendi umas 10 velas seguidas, cara. Mas eu falo que meu anjo de guarda é um Rambo, cara. Porque já explodi jet ski, já bati de moto, já caí de rapel. Pô, aí tô vivo. Esse anjo da guarda tá Rambo. bom. Hoje a gente deve ver assim, o mercado de juros oscilando 30, 40 bips, né? Mas imagino que você deve ter visto isso oscilar. A gente se leva a ver oscilar 200 base points. Teve um banco central que ele dobrou a taxa Selic de um dia para o outro, porque não tinha reunião no Copom. O diretor de política monetária decidia. Então, acho que... Puta, não vou lembrar o nome do cara agora. Foi famoso esse cara. A taxa era 20% do overnight, virou 40% amanhã. Meu Deus. Cara, arrebentou. Aqui o futuro lá era pequeno, mas arrebentou quem tinha títulos. E no dia seguinte voltou para 20%. Teve uma época que no Embraer Edson não tinha zerado do Selic. Você morria com dinheiro pó na mão, ou às vezes você girava a tomada, você ficava devendo lastro e você não tinha lastro para dar. Né? Você teve algumas coisas engraçadas no mercado, como essa que eu te falei. Você não ter zerada automática, ou bicar 100% com dinheiro, ou ainda você tomou o dinheiro só para especular, você tem que passar o lastro para B. Eu cheguei a tomar dinheiro, a taxa negativa de um banco. Posso falar, o banco não existe mais no Brasil, o Chase. Ele tinha girado tomado, estava devendo lastro para o mercado inteiro. Falou, pô, eu preciso de lastro. Eu falei, tá bom, toma menos 10% ao ano. O cara me deu dinheiro. Que loucura, então, né? Que loucura. Você fala, isso é um absurdo, porque eu vou te dar dinheiro a uma taxa negativa. E squeezer, você falou bem, no mercado existia muito, especialmente em título público. Você pegava o leilão inteiro, os caras não tinham como zerar a posição. Era um negócio, era muito mais um oeste do que o mercado financeiro. O mercado de balcão era muito legal, né? E de repente eu vi alguém abrir um spread, porque eu operava pré e operava NTNB. Aí de repente eu vi alguém operar abrir um spread de 50 mil lotes. Eu falava, o Alfredo. O Alfredo tá entrando no mercado, porque você não podia saber, ele tinha tanto lote que você não podia saber se ele queria comprar ou vender. Né? Isso aí ele a gente abriu fazia spread. muito. Que loucura. Alfredão, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo. É sempre uma aula poder falar com você. A clareza, né, e a experiência de ter Obrigado pela oportunidade. Por vários momentos difíceis no mercado, né? Acho que eu tô olhando aquele gráfico ali, né? Às vezes pra gente ainda as curvas, os gaps são grandes, né? Acho que o Alfredo consegue, tendo a experiência que ele tem, né, olhar essas coisas como candles muito menores, né? Deve ter visto candles na tua vida bem maiores. Eu né? me lembro que uma vez, só para você ter uma ideia, tinha muito giro de CDI over na época do Embraer, que não tinha zerado automática. Eu me lembro que nós ganhamos um dia de giro de CDI de um dia, $1 milhão na época. Meu Deus. Doutor Pedro Conde, que era boteiro, deu o seu na mesa para dar parabéns. Como você pode girar a operação por um dia? Entendeu? A taxa dobrava do Selic no dia, do CDI. Né? Ela ia de 10 para 20. Era um negócio absurdo, era outra volatilidade. Verdade. E também te parabenizar aí pelo sucesso da Arma, hoje completando já 5 anos, né? 2019. Vamos fazer 5 anos. 5 anos. E nós estamos distribuindo E4, na realidade, né? Sim. Porque a gente fundou em 2019 e só começou a distribuir em outubro de 20. Então, a gente está distribuindo, são 3 anos e meio. Legal. Para quem quiser acompanhar, o Alfredo tá no Twitter, também tem o LinkedIn da Armor, onde vocês postam sempre os relatórios de câmbio, costumo ler. Um relatório muito legal. E, enfim, te desejar aí sucesso, boas captações, que os fundos estão performando super bem, né? Tanto a Previdência quanto os fundos abertos. Aí, pessoal, muito obrigado. Lembrando que o programa vai ao ar aqui toda terça-feira às 5 horas. A gente vai tentar antecipar uns trechinhos aqui, porque essa conversa foi muito boa e pós-Copom. Então, acompanhe aqui os próximos Skin in the Games. Um abraço e até a próxima.